Shalom, irmãos. Hoje eu quero meditar com vocês em algumas passagens e falar sobre a plenitude de Deus, como Ele fundamentou todas as coisas. A intenção aqui não é trazer numerologia, nem misticismo. A intenção aqui é fazer com que você conheça um pouco mais o Senhor. Quanto mais nós conhecemos do Senhor, a própria palavra fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele vai revelando o seu caráter para nós. Mas conhecer o Senhor é algo que acrescenta a nossa fé. Na nossa cultura, a gente não tem esse hábito de estudar sobre números, de falar sobre isso, que a gente leva para o lado místico. A religiosidade, às vezes, nos impede de entrar em certos assuntos. Mas a Bíblia é muito rica com relação aos números. Como que Deus ele fundamenta todas as coisas. E um número que traz fundamento, que mostra como Deus tem um fundamento sobre todas as coisas, uma estrutura para as coisas funcionarem, é o número 3. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então, o 3 significa harmonia, nova vida e plenitude. O número 3 na Bíblia geralmente transmite temas de perfeição divina, completude, totalidade e profundo envolvimento de Deus no mundo. É como se fosse uma assinatura. A gente pode fazer várias tarefas, a gente pode servir a igreja, servir no trabalho e fazermos coisas que todo mundo faz, mas sempre aquilo que você faz não é igual ao que o seu amigo faz. Por quê? Porque tem a sua identidade naquilo, tem a sua assinatura. E nós vemos como o número 3, Deus mostra nas passagens que eu vou citar aqui, como ele assinou, eu estou nisso. Então, nós somos indesculpáveis. A Bíblia fala que o ser humano, o homem, ele é indesculpável, porque Deus tem a sua assinatura em tudo que ele faz, na natureza, na maneira como ele estrutura todas as coisas. O número 3 aparece várias vezes na Bíblia, só fica para trás o número 7. Então, tudo que segue uma triologia, tudo aquilo que trabalha com a unicidade, harmonia, mostra, sim, essa assinatura do Senhor sobre como Ele estruturou todas as coisas. Por exemplo, passado, presente, futuro, nosso corpo, cabeça, corpo, membros, Pai, Filho, o Espírito Santo. Esse é o maior fundamento, né, dessa tríade. Célula, membrana, citoplasma, núcleo, o átomo, prótons, nêutrons, elétrons. A Terra está em terceiro lugar, né? Mercúrio, Vênus, Terra. Mostra como Deus estruturou todas as coisas. Com 33 anos, Jesus morreu. E ele ficou 3 dias no fundo da terra, ressuscitou ao terceiro dia. E ele ficou 3 anos ensinando os discípulos. Então, como o número 3, ele representa essa plenitude, essa harmonia, esse fundamento. Era 3 da manhã quando aconteceu aquele episódio de Jesus andar por sobre as águas e Pedro ia ao encontro dele no mar agitado. Número 3, ele simboliza ressurreição e vida, né? Como eu já falei que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, porque para os judeus precisava esperar esse tempo de 3 dias para confirmar que uma pessoa realmente tinha morrido. Então, essa é a maior prova de que Jesus venceu realmente a morte. Deus, às vezes, diz algo 3 vezes para dar ênfase àquilo que ele está falando. Jesus volta 3 vezes para orar no jardim do Getsemane. Deus chama o profeta Samuel 3 vezes. Jesus repete a frase, apacenta as minhas ovelhas, para Pedro, 3 vezes. Muitas das vezes o Senhor também trazendo ênfase, ele traz o 3, usando 3 palavras iguais, como em Isaías. Ele é santo, santo, santo. Vemos vários exemplos de 3 palavras iguais seguidas, prenunciando um julgamento terrível. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa das obras das outras vozes das trombetas, os 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8:13. Jeremias repete a palavra terra 3 vezes. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22:29.
Pedro também negou Jesus 3 vezes. Jesus foi tentado por Satanás no deserto 3 vezes e rejeitou as 3 vezes. O 3 ele pode simbolizar também um chamado, uma validação, um teste, uma completude ali de um teste. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre, né, do grande peixe, e ali ele pôde refletir, pôde ter arrependimento e começar seu ministério em Nínive. Pedro, ele teve uma visão sobre um lençol descendo com animais, né, animais proibidos, répteis, aves que eram proibidos a alimentação deles para os judeus. E o Senhor falava com ele: mata e come. E essa visão se repetiu por 3 vezes. E depois disso, Pedro foi encontrado ali por 3 homens enviados por Cornélio, confirmando esse fundamento como número 3 de confirmação, né, com esses 3 homens. Então Jesus ele começou a pregar com 30 anos, são 3 décadas. Ele pregou 3 anos, como eu já falei, ensinando os discípulos. Número 3, também está envolvido nas expressões das promessas e alianças de Deus. 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, formando uma estrutura, de novo um fundamento, né? Os pais da fé. Fala sobre também o número 3, completude em eventos e narrativas. São 3 festas anuais, a Páscoa, a festa das semanas, né? E as festas dos tabernáculos, cada uma representando um aspecto chave da provisão e libertação de Deus. Jesus morreu à hora nona, que é às 3 da tarde. Os magos apresentaram a Jesus 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Naquela tarde que Jesus foi crucificado, haviam 3 na cruz, né? 3 com Jesus. A terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. A lei estabelece a verdade com base em 2 ou 3 testemunhas. Esther pediu para que o povo jejuasse, Mardoqueu jejuasse durante 3 dias, não comessem nem bebessem, para que ela estivesse diante do rei, por causa daquele decreto de morte. Nós vemos também a estrutura familiar, pai, mãe e filhos. Uma estrutura estabelecida por Deus. Se faltar o pai, vai funcionar. Se faltar a mãe, vai funcionar, mas vai ficar disfuncional. Vai ser uma coisa que vai funcionar, mas não da maneira correta, porque não está na estrutura que Deus estabeleceu. Mostra um Deus que é organizado, mostra um Deus que tem planejamento, um Deus que faz tudo com fundamentos. Nós vemos a escolha dos 12 discípulos, nós vemos como as tribos de Israel elas estavam divididas ao redor do tabernáculo. Tudo isso é número. O que nos faz pensar que nós também não devemos ter uma vida organizada? Nem sempre a gente vai conseguir resolver todas as situações da nossa vida. Mas o que nós podemos fazer? Comece organizando os seus pensamentos, renovando a sua mente em Deus, jogando fora aquilo que não é da palavra na sua mente. Comece organizando o seu celular, tire os aplicativos que te roubam o tempo, ou até desfaça de algumas coisas que não são essenciais para você, que estão roubando seu tempo com Deus. Organize a sua gaveta, seu guarda-roupa, sua casa. Deus é um Deus de organização, de planejamento. Nós precisamos viver com um propósito, saber, pelo menos, organizar as pequenas coisas. Se você não consegue fazer isso nas pequenas coisas, você não vai conseguir fazer nas grandes. Porque a demanda, ela é progressiva. Aquilo que Deus te entrega, Ele te entrega de maneira progressiva. Então, o que eu posso te ajudar de alguma maneira é que você possa entender como eu entendi a riqueza de Deus, como Deus ele é perfeito, como Deus ele é organizado, como isso é maravilhoso. Prossigamos em conhecer o Senhor. Shalom, shalom, Deus te abençoe.